pessoal, boa noite, tudo bem? Eu bem, graças a Deus. Então, eu vou contar mais um pouquinho da minha história para vocês saberem ao fundo toda a minha história. Então, eu vou ler, porque geralmente eu me esqueço. Então, eu vou ler. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, eu sou surda, oralizada e também sou cadeirante. Moro no Rio Grande do Sul. Eu não nasci surda. Nasci e cresci como qualquer criança saudável. A partir dos meus 7 anos de idade, começaram a surgir os problemas de saúde. Um dia eu cheguei em casa da escola com muita febre, uma íngua na virilha da minha perna. Minha mãe me levou para o hospital. Eu baixei na emergência e fui operada com 2 anestesias gerais, que não tinha necessidade. Mas naquela época ainda não tinha a mesma tecnologia que existe hoje. Se eu não me engano, foi lá no ano de 1989, por aí. Eu acredito que eu tive a parada cardíaca e fui reanimada. Dias depois, fomos consultar com a médica responsável pela minha cirurgia, a qual me deixou quase tetraplégica, porque eu não conseguia mais andar, eu não conseguia mais me movimentar, eu perdi a minha força muscular. Então, nem a minha cabeça ficou firme. Eu me lembro que a médica falou para minha mãe naquela época bem assim: mãe, é dengue dessa menina, é dengue para não ir à escola. Que ela quis falar que era frescura minha. Então, ela botou a culpa em mim. Ela disse que era eu que estava me fazendo. Então, eu estava no prezinho, né? Na época. E eu adorava ir para a escola, brincar com meus coleguinhas. Naquela época, naquele tempo, não existia, como é que é? Pré-escola. Era o prezinho. A partir daí que começou a correria. Muita fisioterapia, muitos médicos. Eu perdi o ano de prezinho. A idade passou para fazer o prezinho. A idade de fazer o prezinho passou. Voltei do hospital no colo da minha mãe. Eu tive que voltar a tomar uma madeira, porque eu não mexia, não conseguia mais ordenar meus movimentos. No final do ano eu consegui voltar a caminhar. Muita fisioterapia, muito médico também, né? Voltei com dificuldade. Eu já não era mais a mesma criança saudável de antes. Na primeira série eu rodei por causa de faltas e tive que repetir. O ano. No próximo ano passei. E na segunda série eu rodei de novo por causa do mesmo motivo. Faltas. E a partir do próximo ano, com 9 anos, eu comecei a perder a minha audição. Só que eu ainda não sabia. Nesse ano, eu troquei de escola.
me mudei, né? Daí eu troquei de escola. E na terceira série, eu tive o privilégio de estudar com a professora Rosângela Piva da Silva. Professora maravilhosa e especial. Mais conhecida como Pro Piva. A gente chamava ela de Pro Piva. E ela não foi apenas professora, ela foi amiga. Ela teve grande importância para mim e para minha mãe. Ela procurava atender as minhas dificuldades, adaptação às minhas limitações. Foi ela que desconfiou sobre a minha perda auditiva, que mais tarde foi confirmada através de uma rigorosa investigação. Infelizmente, eu rodei de novo por faltas. Nessa época, lá por 1993, 94, não existia o laudo médico. Não existia atestado médico. Eu voltava muito, toda semana praticamente. Eu tinha médico, pois os médicos estavam estudando meu caso. E igual no final daquele ano, eu ia ter que parar de estudar, pois eu precisava ficar baixado no hospital para fazer mais exames. Então começou a longa investigação sobre minha doença, pois se era realmente um médico, a gente precisaria provar, a gente poderia ter provas concretas para poder processar o hospital que fez a cirurgia. Mas infelizmente não conseguimos provar. O que eu tinha era um mistério, era uma doença rara, um mistério. No próximo ano, repeti a terceira série com a mesma professora que continuou me auxiliando quando eu perdia aulas. Quando eu perdia aulas, ela mandava uma coleguinha ir na minha casa para a gente estudar, para recuperar a aula perdida, o aprendizado perdido. Nos próximos anos, eu não rodei mais. Finalmente foi criado o atestado médico. Mas eu sofri bastante na escola. Minha infância e juventude foi marcada por muito sofrimento, muito preconceito, que hoje é chamado de bullying. Me chamavam de cadeirudo. Eu chorava de raiva. Eu chorava sozinha. Na época eu não sabia explicar, mas eu tinha uma força interior que não me deixava desistir. Essa força não me deixava eu desanimar. Eu tinha o apoio de todos à minha volta, principalmente da minha família. A família é muito importante nesses momentos. No ano 2000, finalmente eu terminei o ensino fundamental com 18 anos. Mas graças a Deus, eu concluí o fundamental. Muitas pessoas que têm problemas, assim como eu, não têm esse privilégio. Então eu agradeço muito porque eu consegui concluir um ensino fundamental. A partir daí eu me inscrevi para fazer magistério, porque o meu sonho desde criança era ser professora. Bom, o restante da história terá que ficar para o próximo vídeo, devido ao limite de tempo do YouTube. Um abraço a todos, que Deus abençoe, e a paz do Senhor. Curta e compartilhe esse vídeo, por favor, por sei que podemos tirar desse material uma grande lição de vida. Beijos e até logo!